Isaías 13:4. Diz assim: já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, semelhante de um grande povo, a voz do rebuliço dos reinos, nações já estão congregados. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército para a guerra. Essa partezinha final que interessa. Está todo mundo reunido, as nações aglutinadas, o povo está enfileirado, mas o Senhor dos exércitos, antes de qualquer coisa, passa em revista o exército para a guerra. Aleluia. O nome dele é Senhor dos exércitos. Aleluia. De qual exército ele é Senhor? Desse aqui. Do seu povo enfileirado nas trincheiras santas e espirituais para uma guerra espiritual. Antes, porém, a atitude de Deus é revistar o seu próprio exército. Você lembra que semana passada nós falamos de expor fundamentos, mexendo a parede, o Senhor batendo a nossa parede para revelar os fundamentos. Pois bem, eu quero continuar em cima dessa perspectiva, mas com outros textos. E para isso, eu preciso que você preste bastante atenção em alguns textos chaves para nós entender o caráter de Deus. O próprio Senhor dos exércitos está dizendo que se Ele é Senhor dos exércitos, Ele vai revistar o seu exército. Ele também é Criador da terra. Jeremias 31:37 diz assim: Ele é o Senhor que sonda os fundamentos da terra. O próprio Deus que criou a terra é o Deus que sonda, perscruta, examina, avalia, analisa, enfim, os fundamentos da terra. Eu vou introduzir o assunto, depois a gente avança. Salmo 139, o salmista fala sobre Deus, dizendo: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Provérbios, o Salomão vai dizer, no capítulo 21, verso de número 2: todo caminho é reto, todo caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas é o Senhor quem sonda os corações. Deixa eu falar para você, meu. A palavra sondar aqui, ela significa na palavra hebraica takam. Sondar indica um exame, uma análise, uma investigação profunda. O próprio Deus dizendo que vai investigar o seu exército, a sua igreja, o seu povo. Lembra, semana passada eu disse que ele mesmo, e não o diabo, ele mesmo estava dizendo para Ezequiel: eu vou bater na parede até que o fundamento seja revelado, porque eu tenho uma necessidade de avaliar a sua base, seus alicerces. As paredes pintadas parece que não impressionaram a Deus, de modo que ele estava mais preocupado nos fundamentos, que é o que? As motivações, os sentimentos, as razões pelas quais fazemos o que fazemos. O salmista prossegue dizendo, Salmo 139, verso 23: sonda-me, ó Deus, agora em forma de oração, ele está dizendo: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Quantos de nós pode fazer essa oração com sinceridade? Quantos de nós tem a coragem que esse homem teve de dizer: Senhor, agora então Tu venha com um exame minucioso, um escrutínio detalhista, e examina não só a minha mente, mas também o meu coração. Está falando de pensamentos e sentimentos. Lá em Apocalipse, falando com João, ele se revela dizendo, capítulo 2, verso 23: eu não sei se nós temos, pastores, coragem de fazer esse tipo de oração. Me parece que é um pouco audaciosa, porque se ele sondar e verificar coisas escondidas debaixo de paredes pintadas, mas que estão comprometendo os fundamentos, ele não vai hesitar em arrancar, meu irmão. Ele não vai hesitar em mexer em toda uma estrutura, se ele verificar que alguma peça-chave está comprometida, seja em âmbito de motivações, de projetos próprios, de sonhos próprios, ou até de atividades e ativismos que a gente mesmo faz, achando que está em nome de Deus e na verdade não está. Pode estar fazendo como, infelizmente, os nossos, eu não vou dizer amigos, mas também não são inimigos, lá no Oriente. Aquela guerra é uma guerra em nome de Deus. Pessoas matam e morrem em nome de Deus, e eu fico
pensando se Deus tem alguma coisa a ver com isso. É uma guerra por vaidade, é uma guerra por possessão, é uma guerra por carnalidade. Essa que é bem a verdade. Crianças inocentes dos dois lados estão morrendo. Mas a Bíblia tem que se cumprir. Ai das grávidas naquele dia. Ai das crianças que mamam no peito naquele dia. Não se cumpriu? Será que não? Bom, o exame escatológico eu deixo aos senhores. Cada um faça a sua análise. De uma coisa eu sei, Cristo vem. Aleluia. Aleluia. Apocalipse 2:23 diz: todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um segundo as suas obras. Que coisa interessante, quando ele fala que vai dar algo para alguém, ele diz que antes de dar algo para alguém, ele vai sondar essa pessoa para avaliar o que essa pessoa está fazendo. Os rins, para os judeus, é um órgão chave. É um órgão, para nós não faz sentido, sonda os meus rins, alguém vai dizer assim, mas esse cara está com um problema renal, com cálculo renal, com pedra no rim. Não tem nada a ver com isso. Está dizendo que no mais íntimo do ser daquele homem, o Senhor ia passar o seu escrutínio, a sua peneira, a sua sonda ia ser colocada nos rins do coração. E para quê? Para avaliar e recompensar cada um segundo a sua obra. Você lembra que eu falei semana passada que tem um texto em Apocalipse onde no grande trono pessoas se apresentam diante de Jesus e dizem: eu expulsei demônios em teu nome, eu curei em teu nome, eu preguei em teu nome, eu fiz tudo isso em teu nome. Jesus olha para essas pessoas e diz: pois bem, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Você pode estar fazendo com o nome dele e ele não te conhecer. Isso é um texto bíblico. A grande questão é: eles fizeram a coisa errada? Quem acha que eles fizeram a coisa errada? Levanta a mão. Pastor, não, eles fizeram a coisa errada. Ninguém acha. Não, nunca dá certo isso. Quem acha que eles fizeram a coisa certa? Bom, então vocês não acham nada, né? E quando acha, está estragado, não é assim? Deixa eu falar para você. Eles fizeram a coisa certa do jeito errado. E fazer a coisa certa do jeito errado é fazer a coisa errada. Bom, isso aqui já tem que ter gravado, eu estou há 4 semanas falando isso. Fazer a coisa certa do jeito errado é fazer a coisa errada. Para Deus não cola. Então, eu preciso fazer a coisa certa com as motivações certas, com as paixões certas. Por isso talvez essa canção. Por isso talvez o fogo dos seus olhos queira realmente queimar todos os outros amores, para que não haja concorrência. Porque se ele não for o primeiro, o segundo ele não vai ser. Servir a Deus não é aquele negócio assim: que legal essa igreja, os crentes são bacanas. Isso você que acha até conhecer eles. Irmão, só tem uma pessoa que gosta de crente: Deus. Só. Eu vi uma postagem do JB, eu achei incrível. Assim, os palestinos têm os xiitas e os cristãos têm os chaatos. Cara, espetacular. Você já viu um crente? Ele faz meio semestre de teologia, ele quer doutrinar o Papa. Ele curou um enfermo, ele acha que ele é mau jeito do Billy Graham. É um tipo de povo assim que realmente careceu, que não dá certo nada na vida dele. Sabe quem ele culpa? O pastor. Dá tudo certo na vida dele, ele não agradece o pastor. É uma lógica que não fecha. Assim, não. O cara está 10 anos na igreja, o pastor fez tudo certo, ele nunca dá nenhum obrigado. Uma que o pastor está errado, está na igreja. É uma lógica que não, eu acho que não fecha. Mas aqui não tem isso. Glória a Deus. Aleluia. Aqui não tem isso. Isso é só na igreja de vocês, claro. Mas é verdade, a gente tem que começar a analisar isso, gente. A gente tem que começar a sondar nossas motivações. A gente tem que começar a sondar os fundamentos, avaliar por que. Você já parou para se perguntar por que você deu? Eu tinha que abrir o microfone e fazer uma enquete aqui. Por que você veio até aqui hoje? Qual é a resposta dessa pergunta? Você parou para pensar de maneira intencional assim: por que eu vim? Realmente, por que eu vim para cá? O que eu vim fazer aqui? Alguém vai dizer: eu vim adorar. O outro vai dizer assim: eu precisava ouvir uma palavra.
O outro vai dizer assim, cara, me convidaram, eu não tinha nada para fazer hoje. Eu disse, eu que não vou ficar em casa. O outro vai dizer assim, eu precisava de uma cura. E eu sei que lá Deus cura. Mas talvez alguém nem saiba por que está aqui. E está levantando paredes sem saber sequer do que é feito o fundamento. Do que é feita a nossa fé, do que é feita as nossas atitudes. Tem um livro, O Poder do Hábito, que a gente começa a ver assim, por que eu faço o que faço? Hoje a gente entrou num modo automático, já nem sabe o que faz, ou a vida virou um ciclo sem fim, que na verdade vai pedir a conta mais cedo ou mais tarde, de uma estafa, de uma estafa, de algo assim. Ai, Jesus. Ou de sei lá. Será que Deus não está dizendo assim, deixa eu sentar você agora e sondar a sua vida e trazer à luz aquilo que você mesmo tenta deixar escondido? Sabe, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para ti. Por que eu falei, será que a gente pode fazer esse tipo de oração? Vou explicar. Eu estava hoje pensando o dia inteiro, será que hoje nós estamos prontos para nos apresentar diante de Deus? De verdade. Esse menino aqui teve um sonho, um profeta de ofício. E ele disse, pastor, eu sonhei que o mundo estava acabando, era uma tormenta sem fim, você estava olhando e rindo, dizendo, chegou a hora. Estava todo mundo desesperado. Tinha outros pastores juntos, os pastores estavam desesperados, e eu não estava. Glória a Deus. Eu estava rindo, estava sorrindo, dizendo, chegou a hora. Cara, eu disse, esse sonho revela o meu coração. Eu estou pronto para apresentar para o meu Deus. Aleluia. Eu estou pronto para prestar contas. Eu não tenho mágoa de ninguém. Eu não tenho que sentar para falar de ninguém. Eu não devo para ninguém nada, a não ser amor. Pastor, que moralismo é esse? Não confunda. Eu estou dizendo que eu levo e conduzo a minha vida como se fosse o último dia. Até porque você sabe se não é? Fala para mim. Quando é que é a última chance? Para o cara que acidentou e morreu foi ali. Não teve. Quando Jesus voltar, aí não vai mais dar tempo. Vocês estão entendendo que Deus está, talvez, antes de construir alguma coisa aqui, de novo e largado, nos sentando, semana após semana, para dizer, cara, eu até todo esse negócio de construção, mas com base no quê? Sob ordem de quem? Para a glória de quem? Com qual motivação? Com qual fundamento? Para quê? Qual o propósito disso? Vocês estão entendendo? Então, meu irmão, a grande questão é que às vezes a gente pega a nossa vida e coloca um ativismo desenfreado. E eu não sei vocês, mas eu converso com as pessoas, sabe qual é a resposta, Eduardo? Correria. Quem é que ouve isso também? Passou a semana, não deu, estava uma correria, sim ou não? Sim. Eu vou falar, tá? Vocês não vão se ofender. Nós temos um pacto de você não se ofender comigo, de acordo? Pronto. Correria para mim é coisa de gente desorganizada. O negócio de correria não existe. Ou você está com um acúmulo de funções, você tem que ser intencional e inteligente de abrir mão de algumas, ou você tem uma vida desorganizada. Não existe correria. Comigo não corre. Não corre. Eu cuido de 5 igrejas, meu irmão. Eu tenho 6 pastores, eu tenho 2 filhos pequenos, eu tenho uma empresa, fora outras atividades. Eu leio a média de 5, 6 horas por dia. Eu resumo o livro para passar material para o pastor. Todo o material dessa igreja eu que preparo. Eu faço visita. Eu faço 2 horas de academia por dia. Eu faço janta, meu filho, eu troco a minha filha, eu dou banho na minha filha todo dia. Falta de tempo, correria. Como é que é isso aí? Agora, é lógico que tem coisa. Por exemplo, essa semana, quarta-feira, é lógico que eu queria ter comido uma polenta na casa da dona Florinda. Mas não deu. Sim ou não? Você não sabe. Correria é negócio de quem não tem prioridade. Não tem como fazer tudo. Você tem que escolher o que é importante para você e o que não. Quantas vezes eu deixei de comer para ler? Pergunta para mim. Perdi a conta. Porque existia 2 coisas. Uma ou outra. Uma eu ia ter que fazer, e a outra eu não podia fazer. Eu comi com outro dia, agora eu vou ler.
Você pode orar ou olhar Netflix. Aí você vai ter olhado 1h30 de Netflix. E quando estiver indo dormir, vai dizer: Senhor, me perdoa porque eu estava uma correria e eu não consegui orar. Eu imagino Deus no trono assim: você quer enganar quem, cara? Se você me deixar na saída, eu abro o relatório de utilização de rede social do seu celular. E aí eu vou dizer quem é que é importante na sua vida. Quem estava segunda-feira aqui colado? Eu tive que parar a aula porque bloqueou todos os meus dispositivos eletrônicos, porque eu tenho limite de uso. Eu mesmo determinei o limite de tempo de uso, porque eu sei o que é importante na minha vida, e isso aqui não é. Sério, na real, olhar a vida dos outros, se você comeu banana ou maçã, cara, não é tão importante quanto falar com o meigo maravilhoso, filho da irmã Maria, o Cristo da Galileia. Porque na final da conta, stories só se vira nisso, né? Assim não. Ou você encontra algo útil que edifica a sua vida. Você já acordou de dizer: uau, minha vida mudou! O que você viu hoje? Eu vi isso. Nunca mais serei o mesmo. Agora eu te digo, meu irmão, meia hora de oração trancado no teu quarto tem o poder de mudar a sua vida para todo sempre. Eu não sou radical. Eu sou intencional, é diferente. Eu não sou nem xiita nem chato. Mas eu sei onde eu quero estar daqui 10 anos. E escutem, antes de subir aqui eu recebi uma palavra profética. Eu vou estar daqui 10 anos onde eu quero estar, ou mais longe ainda. Eu tenho conduzido a minha vida a partir de uma perspectiva eterna. Eu sei o que é importante para mim. Amém. Isso tem valor na minha vida. Amém. Eu sei o que não é. Isso não tem lugar na minha vida. Até quando a gente vai jogar essa responsabilidade nas costas de alguém, chegar no final da semana, você não leu, você não orou, seu fundamento está comprometido, mas a parede está bonita. O que é a parede? É a sua performance. Ela até engana, a nós engana, aos pastores engana, ao líder de célula engana, até a sua esposa você engana. Mas tem um cujos olhos são como chama de fogo. Aleluia. A ele ninguém engana. Então, de coração, com muito amor, sonda, meu Deus, e conhece os meus caminhos. Sonda, meu Deus. Vem em se algum caminho mau. São orações que permeiam toda a Bíblia Sagrada. Aí deixa eu te falar, sabe, quando você não quiser fazer esse tipo de oração, porque tem gente que não vai fazer. Tem gente, Fabiano, que vai me ouvir pregar aqui e não vai fazer essa oração. Deixa eu ainda da minha vida, cuido eu. Esse cara aí tem nada a ver com a minha vida. Beleza? Aí a Bíblia vai dizer assim, Lucas 22, 31. Disse também Jesus o Senhor: Simão, Simão. Sabe que a palavra Simão, Jesus chama Pedro de Simão aqui porque Simão, Shimon, no hebraico significa ouve. Olha o trocadilho, Sérgio. Jesus quer dizer. Porque o nome de Pedro, é Barjonas, é Simão. Mas aqui, Jesus está dizendo: escuta aqui, cara. E ainda diz assim: Simão, Simão. Então traduzido significa: escuta, escuta. Satanás pediu para cirandar você como trigo. Você sabe o que é cirandar? Não é ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos. Não, não é. Se vocês não tiverem infância, né? Nem para rir, não é? Está tenso. Cirandar é o processo de usar uma peneira. Eu me lembro da minha avó com os amendoins. É a memória que eu tenho. Ela colocava numa peneira, ou se não, você lembra do pedreiro peneirando areia? Não era uma família? Peneirava os amendoins ou não? Para as casquinhas? Canjinho. O que tu cirandava? Nada. É menino Nutella, nunca cirandou. Jesus está dizendo: ei, Simão, Pedrinho, ei, Pedrinho, oh, acorda, Pedrinho. Você não foi esse cantor aí que inventou, você foi Jesus. Jesus disse: acorda, Pedrinho. Hoje não tem campeonato, hoje tem ciranda.
Hoje o bicho pega. Pedrinho, acorda, Pedrinho. Ó, Pedrinho, o Satanás, que no grego é adversário, teu opositor, não é o chifrudo que veio com bafo de gengibre. Não, tá, esse misturar com enxofre. Você não sabe que é baforado de enxofre na cara. Graças a Deus. Vai orar no monte com gente em pecado, você vai entender. Você vai ver o que é essa baforada de enxofre, bem pertinho da mãe. Não é esse capeta da Idade Média. O diabo da Idade Média romano não é o diabo da Bíblia. O diabo da Bíblia vem fantasiado de anjo de luz, um sapato de veludo. O diabo da Idade Média é um diabo feito para assustar os religiosos que não queriam fazer parte da grande igreja. O diabo da Bíblia é o diabo que engana, inclusive os escolhidos, se possível fosse. A Bíblia. Então, Jesus disse: o teu adversário pediu para te peneirar. Aí nós, que gostamos de uma teologia um pouco mais motivacional, ia completar esse versículo dizendo assim, ó: mas eu disse, Satanás, eu te expulso em nome de Jesus, não toca no meu filho. Sim ou não? Mas não foi o que Jesus fez. Vou ler o resto do texto. Mas eu roguei por ti, eu orei por você, eu intercedi por ti, para que a tua fé não desfaleça. Você entendeu? Não entendeu? Eu explico. O Jesus está dizendo assim: ele não só pediu para te peneirar, como ele vai te peneirar. Mas eu orei para que depois de peneirado, você continue com a sua fé firme. Esse tipo de Deus não cabe na teologia de hoje, essa teologia da internet aí. Porque Jesus está dizendo que o cara que tem a chave do reino, o cara que é o aliançado dos três, do colégio apostólico, é o cara que pisou nas águas, é ele, é o cara que puxa a espada, está disposto a brigar por Jesus. O diabo se apresenta e diz: Jesus, como é que está? Tudo bom? Tudo? E você? Não foi assim a conversa. Eu quero tocar em Pedro. Eu quero cirandar ele. Eu quero peneirar ele. O Jesus está dizendo: beleza. Acabou a conversa. Jesus dobra o joelho e diz: Senhor Deus, eu quero interceder por Pedro, porque o diabo vai peneirar ele. Mas Senhor, que ele, mesmo sendo peneirado, permaneça firme na fé. Que a sua fé não desfaleça. E termina: e quando te converter, anima os teus irmãos. Que interessante. Só que a peneira não tem poder nenhum sobre o grão, porque o propósito da peneira é tirar a sujeira do grão. Mas tem gente que não quer peneira. Sim ou não? A canjiquinha. Prega para o povo aqui, por que você peneirava a canjiquinha? Fala para mim. E o que saía quando peneirava? A casquinha, o bichinho, a terrinha, a sujeirinha. Isso a senhora não queria comer. Não, ela queria comer o grão. E por que Deus tem que comer o grão sujo? Por que ele está fugindo da peneira? Por que ele está fugindo do fundamento exposto? Da sombra do Espírito, do fogo que purifica. O mesmo fogo que queima o papelão é o fogo que faz o ouro puro. A questão não é o fogo, a questão é quem é você diante do fogo. O ouro não tem medo de fogo. O ouro clama, manda mais, porque quanto mais fogo tiver, mais puro é você, mais valoroso é você. Papelão foge de fogo. Vou parar aqui mesmo, na introdução. Eu passei alguns dias preparando isso na presença de Deus, só Deus sabe. Eu tinha uma mensagem para hoje, eu não acabei a mensagem semana passada, mas eu queria algo novo, fresco. Então eu fui lá, busquei, acessei para entregar para vocês. Siga ou pare? Tá bom. Em Mateus 13, 24 diz:
que no grande dia os anjos virão com peneiras nas mãos. E o propósito, mais uma vez, é esclarecido: separar o joio do trigo. Por que eu estou citando isso? Eu não quero entrar no mérito de joio. Eu quero só falar para vocês que a peneira em toda a Bíblia só tem poder de purificação, de sonda, de análise. Isaías 30, versículo 24. Isaías 30, verso 24 fala exatamente a mesma coisa. O apóstolo Paulo também, 2 Timóteo 4,7, vai dizer que ele, tendo passado todo o processo, ao final, uma coisa ficou, que a peneira não tirou: guardei a fé. Mas ele também foi peneirado. Navios que afundaram, cobras que picaram, fome que veio, insônia. A própria igreja de Corinto virou as costas para Paulo, a ponto dele reivindicar a paternidade apostólica. E tudo isso foi provando o coração de Paulo, foi filtrando, foi sondando, foi escrutinando, foi analisando, preparando ele para ser esse homem que ele foi. Meus irmãos, se Deus não poupou Paulo, se Deus não poupou Jesus, se Deus não poupou Pedro, o que leva você a crer que Ele vai poupar você? Responde para mim, meu irmão. O que leva você, em sã consciência, a crer que não haverá uma peneira purificadora, profética na sua vida? Deixa eu continuar. Nem tudo o que está narrado aqui é de todo ruim. Existe algo bom aqui. E o que é que está revelado aqui como um princípio espiritual para mim e para a sua vida? Que quando o diabo quis peneirar Pedro, ele não pôde fazê-lo sem uma prévia autorização do dono de Pedro. Posso tocar? Jó capítulo 1, verso 12 diz: de onde que você vem? Eu venho de rodear a terra. Viste o meu servo Jó? Deixa eu tocar. O diabo não toca em você sem uma prévia permissão de Deus. E escute: se Deus permite, você acha que é para bem ou para mal? O que você acha? Vocês têm medo de falar, né? É para bem, mas é o bem espiritual. O diabo não pode tocar na sua vida. Aquele que é nascido de Deus, o diabo não toca. Beleza, ele não toca. Lutero chama o diabo de cachorro de Deus, preso em uma coleira. Ele está dizendo assim: é um servo. Deus não está guerreando com o diabo. Tire isso da sua cabeça. Em nenhum momento da Bíblia o diabo é chamado de inimigo de Deus. Ei, pastor, mas o diabo é inimigo do homem. Sabe por quê? Vou te explicar. Se você ler Isaías 14 e Ezequiel 28, quem está aqui diz amém? Amém. Vamos só abrir um paralelo aqui. Tanto Isaías 14 quanto Ezequiel 28 vai dizer da queda de Lúcifer, o anjo que se tornou o opositor. Em ambas as narrativas existe um desejo no coração do diabo. Qual é? Ser semelhante ao Altíssimo. Ele diz: colocarei meu trono nas alturas, serei semelhante ao Altíssimo. Deus diz: aqui não, capeta. Miguel, Deus não brigou com o diabo. Deus não está em guerra com o diabo. O diabo está vencido na cruz do Calvário. Os demônios se sujeitam ao nome de Jesus. Essa já é uma guerra vencida. Já tem campeão nessa história. Então tira da sua cabeça isso aí, meu irmão. Assuma a sua posição em Cristo. Agora escute: por que o diabo então é inimigo do homem? Porque na narrativa, se na eternidade acontece essa guerra espiritual, onde o diabo quer ser semelhante ao Altíssimo. Você pode repetir comigo para gravar aqui, ó? Para gravar. Diz assim: o diabo tinha um desejo. Qual é? Vira esse cara do teu lado aí. Vira para esse homem do teu lado, essa mulher, e diz assim: qual é? Aí você responde, ó: ser semelhante ao Altíssimo. Agora fechou a cena. Claquete. Episódio 2 na terra. Ó Deus. Juntou o Espírito Santo e Jesus. Ó os três, porque Elohim está no plural. Elohim é Deus no plural. Façamos o homem a nossa imagem. Ó o diabo, como é que é?
Eu não escutei direito. Façamos, ô capeta, o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Esfregou na cara do diabo. Está aqui, ó. Quem é que vai ser a minha semelhança? Você acha que ele vai gostar de você? Posso falar? Ele queria estar no teu lugar, meu irmão. Por isso ele te odeia. E quer fazer de tudo para você não ser a semelhança do Altíssimo. E fica botando lorota na sua cabeça, desconstruindo a tua autoimagem, tua identidade, tua personalidade, teu humor, te enchendo de lorota. Mas hoje você vai se levantar e se posicionar, olhar na cara desse: você não toca na minha vida, você não toca na minha família. Eu sou comprado pelo sangue, eu carrego DNA celestial, eu tenho um Pai no céu, eu não sou órfão, eu sou a imagem e semelhança do Todo-Poderoso. Pisar serpentes e escorpiões. Pega essa, galera! Ah, meu irmão, mas 12 anos não faz bem para todo mundo. O dia que você descobrir quem você é, meu irmão, posso falar um negócio? Tem gente que acha que Deus botou o diabo na terra para atormentar o homem. Eu vou te explicar a teologia certa. Deus botou o homem na terra para atormentar o diabo. O diabo está louco no canto e já você vai ficar atormentado pro resto da vida. Porque eu vou fazer alguém de imagem e semelhança. Toma. Tem mais. Os pés deles pisarão serpentes e escorpiões. Uau! Eu sou crente da igreja. O diabo dizendo: esse crente não sabe quem é, esse crente é a semelhança do Todo-Poderoso. Eu quis isso com todas as minhas forças e ele não me deixou. E esse cara já nasceu a imagem do Todo-Poderoso. Aleluia. Meu Deus, é meu também. É nosso. Aleluia. Vou lá. Amós 9:9. Porque eis que darei ordem. A ordem não vem do diabo, vem de Deus. Deus dizendo: eis que eu darei ordem. Eu sacudirei a casa de Israel entre as nações, assim como se sacode o grão na peneira, vírgula, sem que caia por terra nem um só grão. Se você é trigo de Jesus, não vai cair por terra, meu irmão. Quem é trigo não teme a peneira. Quem é trigo, na verdade, está dizendo: taca logo essa peneira que eu saio melhor dela de uma vez por todas. Taca logo, manda bala. Ou quer ficar a vida inteira com essa sujeira, com essas impurezas? Não estou falando em pecado. Não confunda moralismo com espiritualidade. Eu estou falando de coisas que estão impedindo você de ser o grão que ele espera. O grão pronto para frutificar e produzir. E talvez sejam complexos de pensamento, de atitudes. Não, ninguém está falando em pecado. Jesus já lidou com o pecado. Aqui é uma reunião de pecadores arrependidos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos fala o tempo inteiro sobre isso. Não se trata mais de pecado, se trata de coisas, casquinhas, bichinhos, terrinhas, coisinhas que foram grudando em você ao longo da caminhada. E que Deus está dizendo: cara, eu quero usar essa mulher, eu quero usar esse homem, mas desse jeito não consigo. Eu preciso. Diz uma coisa: só peneira basta, dona Florinda? Não, tem que dar aquela. O que é o ruah na Bíblia? O Espírito Santo trabalhando em você. Ó Deus, ó o diabo achando que está fazendo uma coisa, botando você na peneira. Eu vou peneirar os crentes agora. Ó Deus, Espírito Santo, vai lá e sopra. Aleluia. Aleluia. Vocês vão comer o feijão hoje, meio-dia, eu vou pregar para o dia. Ó Deus soprando. Aleluia. Vocês comeram feijoada com couve e laranja. Nenhum grão se perderá da sua vida.
Deus te peneira, mas não te perde. Deus te ciranda, mas tua fé não é desfalecida. E eu, se fosse você, orava e dizia: Deus, sonda-me, vem em mim, me faz parecido contigo, vê minhas motivações, não deixa eu perder tempo. Porque na verdade, vamos jogar frango aqui, a gente pode. Hoje nem ao vivo tá, essa câmera aqui é só para fazer de conta. Vocês nem sabem, não, ele está gravando, mas depois ele edita. Hoje eu posso soltar o verbo aqui, que depois ele edita tudo. Hoje não conseguimos subir ao vivo, infelizmente teve esse atraso do pessoal e antes de nós. Mas aqui um dia vai ter um mega tempo com as 5 mil pessoas. Aleluia! Aleluia. Que você vai ganhar mais um, e mais um vai ganhar mais um, e mais um vai ganhar mais um. Glória a Deus. Só um creu, mas tá bom. Então, meus irmãos, eu acho que nós não podemos mais fugir de nós mesmos. Para onde é que você foge de você mesmo? Fala para mim, qual o esconderijo para se esconder de si mesmo? Quando você deita a cabeça no travesseiro de noite, você consegue mentir para a sua consciência? Fala para mim. Não tem como, né? Então eu acho que a vida sincera e devota diante de Deus, ela é muito mais leve, ela é muito mais fluida, ela é muito mais agradável. Vou terminar aqui. Acho que já temos mantimento sólido para nós pensar a semana inteira aqui. Mas eu quero finalizar falando de Mateus 7, 24 a 27. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Eu vou ler o texto. Jesus, e essa parábola aqui é muito conhecida e muito pregada sob outro aspecto. Eu quero falar dela sob outros olhos, com outra análise. Diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos, combateram aquela casa, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. 26. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, vou compará-lo ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, encheram os rios, sopraram os ventos, bateram contra aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda. Escute-me com muita atenção. Nós temos 2 construtores e 2 construções. Aparentemente é a mesma casa. Os 2 construíram, porque os 2 ouviram. Se você ler com atenção, você vai ver Jesus dizendo que o homem que ouviu a palavra e praticou, construiu uma casa. O homem que só ouviu e não praticou, construiu uma casa. Sim ou não? Sim. Vamos tirar as coisas lógicas do texto. Vamos fazer exegese do texto. Ambos construíram, porque ambos ouviram. Então qual é o poder de ouvir um ensino? É o poder de construção. Esse é o poder do ensino. Não entramos ainda no mérito se a pessoa vai viver ou não. Mas enquanto eu prego, está sendo construído algo na sua vida. A grande questão vem agora, se isso vai ficar de pé ou não, o que é outro assunto. Você concorda comigo que teve casa que bateu a mesma enchente nas 2 casas, uma ficou de pé e outra não? Sim. Mas as 2 estavam construídas, uma ficou de pé e outra não. A grande questão é, enquanto o ensino está sendo liberado, enquanto estas minhas palavras, disse Jesus, estão sendo ouvidas, existe uma casa sendo construída dentro de você. A grande questão é se essa casa vai ficar de pé ou não. É outro assunto. E o que determina se a casa fica de pé ou não? É se você sai daqui e começa a praticar tudo que Deus falou com você. Então vamos resumir, porque o resumo nos ajuda a fazer entender. O poder do ensino é o poder de edificar, de construir. Mas o poder de manter de pé é o poder da prática nas suas atitudes. É o evangelho da segunda. Porque, meu irmão, senão eu venho aqui e construo no domingo. E na segunda-feira.
E na segunda-feira, aleluia. E na segunda-feira, escute, a casa está edificada. A casa está edificada. Não só tens vós que sois casa do Espírito Santo, morada de Deus. A casa está edificada. A grande pergunta é se ela vai permanecer de pé. Só que as duas casas, aparentemente, elas são muito iguais, muito parecidas, salvo um motivo, que é o fundamento. Quem olhava lá nas duas casas não via diferença alguma. Ambas as casas, vamos imaginar a cena, porque a palavra pregada foi a mesma. Então a construção que se edificou foi a mesma. Ambas as casas, na arquitetura igual, janelas iguais, cores iguais, telhados iguais, uma do lado da outra. E está todo mundo dizendo, olha que lindo, as casas são iguais. É o poder do ensino. Aí tem um pequeno porém, disse Jesus: desceu a chuva, subiram os rios, assopraram os ventos. Você pode repetir comigo? De querido, bem de querido. Amém. Diz assim comigo: desceram as chuvas, Desceram as chuvas, subiram os rios, subiram os rios, assopraram os ventos. assopraram os ventos. Vou falar. É uma prova tridimensional. Desceram, subiram, assopraram. Por que será que tem 3 de novo? Tudo é 3. Existem provas que descem porque Deus que permite, porque Deus que te prova. Quem conduziu Jesus para o deserto não foi ninguém menos que o Espírito Santo. Lucas capítulo 4, verso 1 diz que o próprio Espírito Santo pegou na mão de Jesus e levou ele até o deserto. Desceram as chuvas. Chuva é água. Água na Bíblia é Espírito Santo. Qual a consequência? Desceram as chuvas. Segunda coisa, subiram os rios. Opa, essa prova está vindo de... Meu irmão, tem que vigiar, tem que viver em jejum e oração. Porque tem um monte de gente querendo ser semelhante ao Altíssimo, mas não foi. Você lembra que eu falei? Eles vão fazer de tudo, inclusive para afetar a sua vida. Então disse o apóstolo: sede sóbrios, vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como, não é mas como um leão, tragando a quem possa. E por que não pode? Porque você está sóbrio, vigiando e orando. Você entende o contexto de texto? Sede sóbrios, vigiai. Então significa o quê? Que quem não é sóbrio e não vigia, ele... Esses são os rios que estão subindo, porque vem de baixo. Mas não bastasse isso, também assopraram os ventos. E o vento vem de... É esse cara do teu lado aí, que daqui a pouco vai encher o teu saco. Meu Deus. É esse aí. Essa mulher que está do teu lado aí. E daqui a pouco ela vai testar a tua paciência. Sim, é o teu colega de trabalho que está soprando de lado, ó. Agora não é mais Deus, e agora não é mais o... Ô, gente, vocês estão bem? Querem confessar? Perdão, liberador, sair em paz. São provas que provêm de Deus, testando teu coração e caráter. São provas que vêm daquele que quer se andar Pedro, mas também tem provas relacionais. Tem provas que vêm do dia a dia, com pessoas que estão do seu lado. São 3 tipos de peneira espiritual: desce, sobe e assopram. E aí, e somente aí, é que o fundamento é revelado. E aí, e só aí, que a gente vê quem é e quem não é, quem tem e quem não tem. Porque até então, ambas as casas eram aparentemente iguais. Então eu vou te falar, é no furor da adversidade que os teus fundamentos são revelados. Amém. Antes disso você pode falar e cantarolar e apregoar e argumentar e articular e vender o que você quiser. O que vai dizer os teus fundamentos são as adversidades.
as tempestades, porque eu estava fazendo uma análise bem breve aqui, que chuva, vento e rio subindo de enchente, é tudo resultado de uma tempestade. Literalmente aconteceu uma tempestade. Imagine um ciclone extratropical. Não foi o que aconteceu? Chuvas que desceram, rios que subiram, ventos que sopraram. Tem casa que foi, tem casa que ficou. E eu quero declarar, meu irmão, quem revisou seus fundamentos antes da tempestade vai sobreviver a ela. Eu vou repetir, porque às vezes eu tico e teco numa altura dessa, depois de eu pregar quase uma hora, nesse nível aqui, você já está talvez até meio querendo tomar um gardenal. Sim, eu estou sabendo. Estou sabendo qual o maior efeito das suas pregações, pastor? É insônia. As pessoas dizem, pastor, não dormi depois de ver sua mensagem. É isso que eu quero mesmo. Porque isso aqui tem que pegar você e esbagaçar você. Tem que pegar isso aqui e dar de nocaute. Você tem que beijar a boca hoje e se render ao senhorio de Jesus. Quem foi profético, proativo, de antemão, revisou seus fundamentos, não tem medo de tempestade. Sabe que está sobre a rocha. Sabe onde estão postos os seus alicerces. Eu me apavoro de crente que tem medo de adversidade, crente com medo da tribulação. E se Jesus ver, e se nós falamos, meu irmão, e é por isso que a gente pregou a vida inteira uma teologia escapista. Fique tranquilo, Jesus vai voltar, a igreja vai subir. Claro, sabe dentro do que eu penso? De Gênesis Apocalipse, nenhum dos santos homens de Deus foi poupado das tribulações. Por que nós seríamos? Pastor, então qual a sua teologia escatológica? Bom, eu não sei ainda qual é, mas eu sei qual não é. Eu estou indo por eliminação. E com certeza, coloque em suas cabeças, é a primeira vez que eu vou falar publicamente isso. Se houver uma grande tribulação, a igreja vai passar por ela. Com certeza. Não será arrebatada antes. Bota na sua cabeça e comece a se preparar para isso. Pastor, mas eu sou pré-tribulacionista, dispensacionalista. Sou discípulo de John Darby. Li na Bíblia Scofield. Não, eu tenho argumento, mas eu não quero. Não é uma pretensão hoje. Essa teologia surgiu há 200 anos. 1800 anos de história da igreja. Nunca ninguém acreditou nisso. Todos se preparavam para sofrer por Cristo até o último ato final, a última consequência. Então posso dizer para você, se vai ser no meio, no final, pós-milênio, antes do milênio, se o milênio é figurativo, bom, aí já são mais 10 teorias. Não sei, estou estudando. Mas com certeza, se houver um período de guerra e tormenta, se prepare, nós vamos passar. Deus não poupou na Bíblia inteira nenhum. Por que pouparia nós? Me diz uma coisa, você vai batizar. Quando Deus quis fazer algo dentro do Egito, Ele tirou primeiro o povo, ou o povo estava dentro do Egito quando veio as desgraças? Estava dentro, mas foi poupado, não foi? E não é isso que a Bíblia diz? Te pouparei no dia da adversidade? Não está dizendo que você vai ser livre, arrebatado, fugir. Quem foge está ganhando ou perdendo? Perdendo, então por que a igreja tem que fugir? Que história é essa? Não, a igreja está quase perdendo, então Jesus tem que vir nos tirar logo, porque senão a gente está frito. Que igreja medíocre, miserável é essa? Que noiva é essa, fugitiva? Que no pior momento vai fugir, quando tinha que se posicionar e representar o seu rei, que governa sobre todas as nações. O seu reino não terá fim, e se morrer aqui, viveremos eternamente lá. Que história é essa? Que teologia é essa? Mas sabe por quê? Porque não fomos preparados para ser peneirados. Fomos preparados para vir para a igreja e melhorar de vida. Fomos preparados para vir para a igreja trocar de carro. Fomos preparados para vir para a igreja e você que é solteiro encalhado casar. Olha para cá, eu estou dizendo que Deus não vai fazer isso? Não. Só que isso não é o fundamento da minha fé. É verdade. É muito pouco. Glória a Deus. E qual é o fundamento da sua fé? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha Vida eterna. Ele foi comprado por bom preço naquela cruz. Eu tenho vida eterna, o meu nome foi escrito no livro da vida. Eu não sou mais dessa terra, eu sou peregrino e forasteiro. Eu tenho uma pátria celestial e eu caminho a partir de uma perspectiva Celestial. eterna. Você está entendendo hoje? Vamos colocar de pé. Vamos orar. Tem chuvas que caem na sua vida. Tem rios que sobem na sua vida.
mas tem vento que sopra. E a grande questão é onde estão os nossos fundamentos. Onde estão postos os nossos fundamentos? Sabe o que é mais interessante, igreja? É que ninguém vê os fundamentos. Eles estão escondidos. Lembra que eu falei semana passada? Onde é que estão os fundamentos dessa parede aqui? Se tem algum pedreiro para me dizer, onde é que está o alicerce? Onde é que está a vida? Escondido. Posso falar? Quem está aqui ainda? Amém. Os alicerces são construídos no secreto. Não é aqui. Os fundamentos são construídos onde ninguém vê. Não é aqui. Aqui é uma performance. Aqui é um culto público. Aqui é uma celebração de vida ao Rei. Você vai construir sobre a rocha, é cavocando para baixo, onde ninguém está vendo. Entra no teu quarto, fecha a porta atrás de ti. O Deus que te vê em secreto te ouvirá. Mas isso está em Jesus, pastor. Isso está em Jesus. Hoje eu vou entrar numa live com um profeta, e aí ele vai falar tudo que eu preciso ouvir. E ainda se eu der uma oferta para ele, ele vai profetizar um monte de coisa na minha vida boa. Eu quero ver o dia que a peneira vier. Uau. Aleluia. Só vai ficar grão nessa peneira, meu irmão. Por isso tem tanta gente que tem na tribulação. Porque sabe que a peneira tem poder de tirar a sujeira. Por isso que foge da peneira como o diabo foge da cruz. Tem uma mente pensante. Você virou crente, mas não virou um maníaco, um maluco. Você é um crente sábio. Você tem uma mente pensante, que pode fazer uma análise e dizer agora, Jesus é o Senhor da minha vida. Não, mas eu sou filho de crente. E lá filho de crente é neto de Deus. Não, mas eu cresci na igreja. Tem gente que diz, eu nasci na igreja. Que legal, porque eu nasci no hospital. Como é que será que é nascer na igreja? Será que fizeram parto no púlpito ou na escola do Kiss? Como é que é esse negócio? Explica alguém depois. Eu nasci na igreja. Pô, que legal. Cortaram o cordão ali mesmo? Como é que foi? Foi doula? Mas chega uma hora a gente tem que olhar no espelho e dizer assim, e aí, cara? De que área da tua vida, Jesus? Da tua vida sexual, Jesus é Senhor? Da tua vida financeira, Jesus é Senhor? Das tuas emoções, do gerenciamento de perdão, mágoa, rancor, alegria, tristeza, felicidade, a peneira já passou aí? Ou vai esperar soprar os ventos para ver os fundamentos? Ou será que a gente vai ser sempre aquele que está chorando o leite derramado em vez de botar o leite mais para cá para nunca derramar? Será que a gente vai ser uma vida inteira reativo ou proativo? Será que a gente vai parar hoje assim, cara, se esse pastor, tomara que ele esteja errado, mas vai que ele está certo. Eu preciso me preparar. Eu preciso parar de fugir de mim mesmo. Aleluia. Então o meu conselho para você é, você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, uma porta de salvação se abre aqui nessa noite para você fazer isso e render-se a Cristo. Você está afastado há muito tempo? Não, eu não quero, não estou falando isso. Insinuar que você tem que ser crente dessa igreja. Não, não é isso que eu estou falando. Você tem que ser filho de Deus. Você tem que voltar para casa. Não há mais tempo a perder. O relógio de Deus, Israel, está dizendo, eia, povo, se prepare, o rei está voltando. O relógio de Deus está nos comunicando. Daqui a pouco vai soprar os ventos, vai encher os rios, vai cair as chuvas. Ainda dá tempo de rever os fundamentos. Eu estou todo arrepiado aqui. Eu estou sentindo uma... Deus está nos ministrando. Por isso que Ele quis me entregar uma palavra nova, para dizer para mim e para você: não espera a defesa civil comunicar a iminente enchente no vale. Não dá mais tempo. Pega hoje, bate, compra um rompedor espiritual, não sei lá o que precisa, um picão. A gente falava picão, uma coisa que chama, eu nem sei como é que chama esses negócios, picareta. Compra uma pá manchada,
compra brita, concreto e começa a tirar areia e colocar rocha. Começa a rever os fundamentos da sua casa, da sua vida, da sua empresa. Começa a rever os fundamentos da sua vida espiritual, emocional, sexual, financeira, familiar, conjugal, ministerial. Não espera o primeiro pingo para lembrar. Meu Deus, aquele homem falou agora. Qual a diferença das virgens prudentes e das loucas, meu querido? Posso falar? Prudência. Umas esperaram o noivo chegar e saíram correndo, desbaratinaram. Tem um monte de gente pregando que as loucas dormiram. Não, todas dormiram. Mas as prudentes não esperaram acabar o óleo, elas se preveniram e tinham óleo reserva. Dizendo, vai que eu tenho que estar pronto. Eu quero orar aqui. Aleluia. Eu quero orar aqui. Eu quero orar para alguém que entendeu sem manipulação alguma que talvez a gente realmente precise ser peneirado pelo Espírito Santo. Não estou falando em pecado. Eu não teria essa audácia de ser moralista para cima de uma igreja tão linda como vocês, que é a noiva de Jesus. Se falar, vou falar dos meus pecados, não dos seus. Eu estou falando realmente de pequenas casquinhas, pequenas terrinhas, bichinhos que grudaram em você, estão causando esse peso sobre os seus ombros, estão atrapalhando você de viver tudo que Deus preparou na eternidade para você viver. Pessoas que vão olhar hoje e dizer assim, bom, quem sabe? Eu nunca fui confrontado com uma palavra como essa. Me escute, eu não estou falando afrontado, eu estou falando confrontado. Ninguém está afrontando ninguém aqui. Mas sim, estamos sendo confrontados pela palavra. Até porque, meu irmão, em última análise, se você achar, não, pastor, e os rios, e a chuva, e o vento, que talvez não sejam as provas de uma leitura profética, quem pegou já viu, mas talvez não pegou. Então eu vou repetir. Água na Bíblia é a palavra. Vento na Bíblia é o Espírito. Água que desce, vento que sopra. Seremos peneirados pela palavra e pelo Espírito. Glória a Deus. Porque chega um tempo na nossa vida que não é mais prova que nos peneira, não é mais irmão que nos peneira. Chega um dia que você abre a Bíblia e chama o vento do Espírito. E começa. Sopraram os ventos e os rios encheram. É a palavra te lavando e o Espírito soprando. É a palavra e o Espírito dizendo, é aqui, é ali, é na motivação. O que está fazendo certo, mas com a motivação errada. Deus está dizendo, você está fazendo para aparecer. Deus está dizendo, você está fazendo por vaidade. Você está fazendo por vingança. Deus está dizendo, eu não aceito isso. Alguém está dizendo assim, ofertar. Qual é a maneira da oferta? Que Deus recebe, quem dá com alegria. Honra ao Senhor. Quem sabe nós nunca fomos confrontados, botados num espelho para Deus olhar para nós por inteiro. Mas essa é uma noite especial. Eu quero. Tem como colocar esse pulo para trás? Porque eu quero ser o primeiro a passar aqui na frente. E hoje, de verdade, vocês me perdoem na liturgia, porque eu não quero orar por vocês, eu quero orar com vocês. Porque eu sei que eu também preciso. Com os anos de ministério, não pense que nós pastores muitas vezes também não precisamos ser peneirados. A gente lida com tanta coisa. A gente sabe fazer. Eu posso ir para qualquer lugar agora, sem avisar. Eu boto eles dois, ele tocando, ela cantando, eu pregando. Eu prego em qualquer lugar do mundo hoje. Faz poucos dias eu fui pego surpresa, uma igreja com quase 2.000 membros. Em 5 minutos cada diz prega, eu prego. A gente aprendeu a fazer. Sério, a gente aprendeu a fazer. A gente sabe fazer. Ou não sabe? Mas é isso que Deus quer. Deus nunca disse que queria música. Deus nunca disse que queria isso. Deus disse que queria um sacrifício vivo. Porque vivo, igreja, me escute. Porque no Antigo Testamento o sacrifício era
Morto, ele não tinha poder de escolher, não. O sacerdote matava. Ele não decidia se ia para o altar ou não. Hoje o sacrifício é vivo, porque ele tem que decidir por si mesmo, deitar no altar e esperar a cruz matar ele. Uau, glória a Deus. Ele está vivo e decide: a cruz vai me matar hoje. Aleluia. Amém. Aleluia. Feche os seus olhos, joga a mão lá em cima. Esse é o nosso sacrifício vivo. Você está vivo e tem que decidir. Ninguém vai te matar, é você que escolhe a cruz. Quem quiser vir após mim, nega a si mesmo, tome a sua cruz e me chama.